Neste sábado, o elenco colorado que vai disputar o Campeonato Gaúcho de 2026 se apresentou. Uma mescla de atletas experientes do time principal que não serão tão utilizados pelo técnico Paulo Pezzolano, com jovens promessas das categorias de base. A Copa São Paulo de Futebol Júnior será praticamente rifada e o Inter colocará em campo uma equipe sub-17 e sub-18, porque muitos dos principais destaques da base, principalmente do sub-20, estarão focados na disputa do Campeonato Gaúcho. Nesse vídeo, a gente projeta um time titular do Internacional para a estreia no dia 11 de janeiro contra o Novo Hamburgo, mas também falaremos e apresentaremos duas promessas, que são as grandes joias das categorias de base coloradas e que estão inscritos e à disposição de Pablo Fernandes para a disputa do estadual. A gente traz todos esses detalhes agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, eu quero falar um pouquinho sobre o time que vai disputar o Campeonato Gaúcho pelo Internacional. O elenco se reapresentou no sábado, um grupo de 25 jogadores formado este grupo por atletas que não terão tanto aproveitamento no time principal colorado e por atletas que são da equipe sub-20 do Internacional, jovens promessas que terão a oportunidade no Campeonato Gaúcho de mostrar o seu futebol, de se apresentarem para o torcedor e de, quem sabe, serem soluções para o técnico Paulo Pezzolano, para o Abel Braga como dirigente nessa temporada de 2026. A lista completa você conferiu no Diário do Inter KTO de ontem. Eu passei aqui quais os jogadores que estão à disposição de Pablo Fernandes, que é o treinador que vai iniciar esse processo de treinamento. Mas se a gente levar em consideração que a tendência é que o Inter coloque deste grupo de jogadores aqueles que têm uma maior experiência para começar jogando o gauchão, a gente pode até projetar um time titular, tá? Que seria formado por Antony no gol, a defesa de Alan Benítez, Cleiton Sampaio, Vitor Gabriel e o Pablo na lateral esquerda. O Pablo que já jogou algumas partidas no time principal do Inter, em especial no gauchão do ano passado. Meio campo, Richard de primeiro volante, o Ronaldo jogando ao lado dele como camisa 8 e uma linha de 3, que poderá ter Gustavo Prado, por um lado, de outro lado, o Diego Kozer, que é um atacante de 20 anos de idade que o Inter contratou junto à Chapecoense, que joga também como centroavante, mas preferencialmente a um ponta direita, e como camisa 10, a dúvida, mas é bem possível que o Alex ou o Iago Noal sejam um dos dois o titular nessa função de meia centralizado, jogando atrás do Raikkonen, que é um garoto de 17 anos que já teve experimentação no time principal colorado, é um jogador que já é da equipe principal e que deve começar esse Campeonato Gaúcho como titular. São atletas experientes, atletas que você já conhece desse time titular, talvez só o Diego Kozer e o Alex sejam jogadores que não estrearam ainda no time principal do Inter, mas o gauchão também vai servir de laboratório para alguns atletas que são consideradas joias no contexto de base do Internacional. E tem várias promessas que estão nesse elenco aqui. Por exemplo, na lateral direita, o Ian Henrique, que foi um lateral contratado junto ao Guarani para o time sub-20, tem ido muito bem no time sub-20, pode ser uma solução para a lateral direita. Na zaga, o Pedro Cauã, que é um zagueiro que frequentemente é relacionado para o time de cima, mas ainda não teve a oportunidade de entrar em campo pela equipe principal. No meio, já falei do Alex, tem o Iago Noal, que há anos é uma promessa do Inter em que se aposta bastante no bastidor. Além do Iago Noal também, no meio campo, tem os dois ganeses, o Benjamin e o Denis, que são volantes, mas são jogadores também muito promissores e que o Inter está renovando o contrato com esses atletas. Mas eu quero destacar aqui duas grandes joias, os caras do momento da base colorada que estarão disputando o Campeonato Gaúcho. Eles não viajaram para disputar a Copa São Paulo, porque a ideia é que eles fiquem sob a observação da Comissão Técnica do Internacional. Esses dois jogadores foram citados, inclusive, pelo técnico Abel Braga, ou pelo diretor técnico Abel Braga, mas que na época era técnico. Em uma entrevista coletiva, ele citou o nome desses dois jogadores como promessas interessantes das categorias de base do Internacional e que mereciam um espaço. O primeiro deles é o João Bezerra. O João Bezerra é um jovem de 16 anos de idade, ele nasceu em 2009 e o João Bezerra, ele era antes um camisa 10, ele foi formado na base do Inter quase que como um camisa 10 e nesse ano de 2025 ele se tornou um camisa 9 e ele despontou. Na categoria sub-17, o João Bezerra marcou 28 gols na temporada, muito artilheiro.
mas um cara que tem muita qualidade técnica, tanto que antes jogava como um camisa 10. Ele é alto, ele tem quase 1,90 m de altura, tem um bom jogo aéreo, uma boa capacidade de finalização e é extremamente técnico e por isso se aposta bastante nesse garoto que estará à disposição de Paulo Pesolano para o Campeonato Gaúcho e do Pablo Fernandes para o Campeonato Gaúcho. O outro jogador que eu destaco e que você precisa ficar de olho nesse gauchão é o João Kempes. O João Kempes também tem 16 anos de idade, ele é 2009, ele é filho do Kempes, aquele ex-atacante que faleceu no acidente aéreo da Chapecoense. E o Kempes ele foi o contrário, ele era atacante e depois virou um camisa 10 e foi um dos grandes destaques do time sub-20 do Internacional como um camisa 10, do time sub-17 principalmente como um camisa 10. Foi o líder de assistências do Inter nas categorias de base durante toda a temporada. É um jogador extremamente promissor, técnico, habilidoso, que tem velocidade e que pode ser um camisa 10 que se entende de uma outra característica, um meio atacante que ajude bastante o Inter e que possa ali na frente virar uma joia e um cara importante, inclusive, para gerar uma receita e uma venda ali na frente. Fiquem de olho nesses dois nomes, tá? O João Kempes, 16 anos, e o João Bezerra, 16 anos também. Eu acho difícil que eles comecem como titular, mas eles terão minutagem durante o Campeonato Gaúcho, para o torcedor conhecer e já apostar que em breve esses caras podem ser o futuro do clube. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!